Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente viu quais são as diferenças entre um processo e uma thread e vimos como utilizar as chamadas de sistema do sistema operacional para estar fazendo a manipulação de processos. Nesse vídeo a gente vai estar vendo como que podemos utilizar a API pthreads para estar fazendo a implementação de threads nas nossas aplicações. Então aqui eu já abri o VS Code e temos aqui alguns exemplos, algumas aplicações que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai ver, esse arquivo thread.c, que a gente vai estar vendo quais são as principais chamadas de função da biblioteca pthreads. Então primeiro a gente vai começar vendo quais são as chamadas de sistemas principais que a gente vai estar utilizando da API pthreads e depois a gente vai ver um exemplo simples fazendo uma soma vetorial, variando aí diferentes formas e ideias de implementação, tanto utilizando em processos quanto utilizando a API de thread. Então aqui nesse arquivo thread.c a gente vai ter um exemplo de como usar o pthreads. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é lá no C fazer um include do cabeçalho do pthread, que é o arquivo pthread.h. E aí as threads, quando a gente for fazer a criação delas, a gente precisa indicar qual que é a função que cada thread ela vai executar. E a gente vai fazer isso utilizando a função pthread_create. Então essa função ela vai ter 4 parâmetros de entrada. Então o primeiro parâmetro ele tem que ser um ponteiro de uma variável que vai armazenar qual que é o identificador da thread, que é o thread ID. A gente vai costumar chamar ela de TID, thread ID, tá bom? Então a gente precisa dizer qual que é a variável que o sistema operacional vai armazenar o identificador dessa thread, para que a gente consiga utilizar esse identificador se a gente quiser fazer uma outra operação com essa thread. O segundo argumento, eles são alguns atributos de inicialização. A gente consegue estar passando uma máscara de afinidade para dizer qual que é o core que a thread vai ser criada. Então se a gente tem um processador multicore, se supondo aí, por exemplo, 8 cores, a gente pode estar especificando qual é o core exato que a gente quer que o sistema operacional aloque essa thread, que ele crie essa thread. Então a gente vai fazer isso através desse segundo parâmetro, a gente não vai estar utilizando nada disso, a gente passa aqui o valor default, que é passando esse null. O terceiro parâmetro, ele vai ser de fato a função que a thread vai executar. E essa função ela tem que ter o seguinte formato. Ela tem sempre que retornar um void, tá? Ela vai ser sempre um ponteiro de void e ela sempre vai ter um único argumento de entrada, que é o void args. Tá? E aqui também é um ponteiro. Então essa é a única restrição que a gente tem que ter para estar criando as funções que vão rodar por uma thread. Então aqui, repare que no terceiro argumento de entrada, a gente vai ter essa função thr_func e como tem que ser um ponteiro de void, a gente faz essa conversão aqui do lado. Esse void asterisco entre parênteses, ele está convertendo o resultado dessa função em void. Tá? Então se a gente for olhar aqui em cima, a gente vai ter o escopo da variável thr_func e da variável thr_yield. Então, essas duas funções elas estão com a saída de void. A gente precisa converter para ponteiro de void. E o quarto parâmetro de entrada, ele vai ser os argumentos de entrada dessa função que foi especificada no terceiro argumento. Então, aqui ó, a gente está passando essa variável ntrid1, que ela, na verdade, aqui ela vai ser um inteiro, para dentro da função thr_func. E aqui a gente tem que passar sempre um ponteiro, por isso que a gente usa o e-comercial. Então, esse argumento de entrada é sempre o void, só que aqui ele já está fazendo a conversão implícita. Então, implicitamente, ele vai transformar esse void no inteiro, conforme está aqui na descrição da função. Então, basicamente, a gente vai ter esses 4 argumentos de entrada e a partir da linha seguinte, a gente já vai ter essa thread criada. Então, aqui nesse nosso programa, a gente vai ter 2 funções, thr_func e thr_yield, e aí na nossa função main a gente vai estar criando essas threads. A única restrição que a gente vai ter é o tipo da variável que vai armazenar o identificador da thread, o primeiro argumento de entrada. Ele tem sempre que ser desse tipo especial, que é o pthread_t, que é um alias também para o tipo do inteiro, igual como a gente viu na manipulação de processos. Então essa é a única restrição. E por fim a gente vai estar utilizando essa outra função que é o pthread_join. Então o que essa função vai fazer? Ela vai esperar
uma thread finalizar sua execução, e aí a gente pode passar alguns atributos para essa espera. Então aqui o primeiro argumento ele vai ser qual que é o identificador da thread, que foi retornado lá pelo primeiro argumento do thread create. O segundo vai ser o tipo de atributo para essa espera, que aqui a gente vai estar passando null, que é o padrão. Então aqui, ó, não importa a ordem, a gente vai estar esperando as 3 threads que foram criadas com o pthread create. E aqui repare que a primeira thread vai rodar o thrfunc, a segunda também vai rodar o thrfunc e a do meio vai rodar o thread. Então dessa forma a gente vai ter a chamada de threads e aí a gente vai ter 3 threads mais a thread do pai. Então, sempre quando o processo pai ele começa a executar, ele tem uma thread relacionada ao processo. No momento que a gente for fazer esses 3 pthread create, a gente vai ter mais 3 threads. Então, no total, vamos ter 4 threads. 3 threads rodando essas funções, mais a thread do pai. Então, a thread do pai, ele vai fazer o join das threads filhas que ele criou. Então, ele espera que as threads filhas finalizem e aí ele vai finalizar a sua execução. Então, só para lembrar, esse pre-thread join ele é uma chamada bloqueante. Ele vai esperar a execução de fato das threads. E aí, se a gente olhar agora o código dessas funções das threads, é bem simples. A primeira, ele vai simplesmente printar a informação qual que é o ID da thread passado pelo argumento de entrada. Então, normalmente, a gente costuma passar esse ID da thread como argumento de entrada dessa função que é chamada. Seria um ID lógico para a gente conseguir ter controle nas nossas aplicações. E o segundo argumento, que ele é um inteiro longo, ele vai ser qual que é o identificador criado pelo sistema operacional, usando aqui a função pthread _self. Então, a gente imprime qual que é os identificadores da threads. E a segunda função vai ser o thrYield, que ele vai fazer essa chamada de sistema do sched _yield. Essa chamada de sistema, ele vai fazer com que a thread ela abandone o core que ela foi alocado e vai ser alocado para o final da fila dos processos das threads que vão rodar nesse core. Então, basicamente, só vai mover ela para o final da fila. Aqui seria a ideia de a gente fazer processos em paralelo e no final a gente fazer essa redução. Então, imagine que a gente tem um vetor e que temos threads fazendo as operações, somas parciais, por exemplo, desse vetor, e no final a gente quer fazer essa redução. Então, esse yield ele serve para isso. Então, esse sched yield ele vai mover a thread para o final da fila. Então, o ideal é que ela execute depois das 2 threads que foram chamadas. Mas só que esse sched yield ele vai mover a thread para o final da fila para rodar em um determinado core. Então, cada core vai ter suas próprias filas onde as threads podem ser alocadas. E aí, depois disso, ele vai printar outra mensagem informando a mesma coisa que a função anterior. E aí, para a gente saber diferenciar, vai ter esse yield na frente, para a gente saber que é a função yield que foi executada. Então, basicamente é isso. E aí, como é que a gente vai estar rodando nossa aplicação? Então, aqui, ó, vamos abrir o terminal, vamos simplesmente dar o gcc, chamar o nosso arquivo .c, -o, chamar o arquivo binário de thread, e aí a gente precisa passar qual que é a biblioteca do pthread. A gente vai fazer isso usando a flag -l, que é de library, e aí o nome da biblioteca, que é pthread. Então, feito isso, a gente vai conseguir compilar normalmente. Gerou aqui o nosso arquivo binário thread, tá? E aí a gente vai agora começar a executar ele. Então, aqui, vamos chamar ele. E aqui a gente vê que as funções foram executadas. Então, a primeira thread, ela recebeu esse identificador. A segunda recebeu esse outro aqui, terminando com o 024. E aqui o yield recebeu esse outro. Então, cada thread tem o seu próprio identificador. E aí, se a gente for rodar novamente, a gente percebe que esses identificadores eles vão se mudando. Ó. Aqui terminou com 360, a primeira thread agora terminou com 160. E assim sucessivamente. E também as threads elas correm em paralelo. Então, a gente vai ter algumas situações que a terceira thread vai rodar primeiro que a thread 1. Então, aqui a gente tem a thread 1 rodando primeiro e depois a thread 3. Então, vamos ver se a gente encontra uma situação que inverte. Ó, então, aqui ó, tivemos outra situação interessante. A thread 2 rodou primeiro que a 1 e que a 3. Então, isso aqui a gente vê bem como essas threads estão concorrendo pelo uso da CPU e o sistema operacional, ele a todo momento ele está parando uma thread para colocar outra para rodar. Então, aqui repare um caso atípico onde a impressão dessas mensagens teve uma ordem diferente. Então, agora a gente vai ver um exemplo de uma aplicação que vai fazer uma soma vetorial. Primeiro, vamos ver como é que seria
essa aplicação sequencial e depois a gente vai adaptando para rodar em processos, depois para rodar em threads. Então, vamos entender nossa aplicação. Aqui na função main, a gente vai ter o ponteiro para 3 arquivos, 2 vão ser de entrada e 1 vai ser de saída. A gente vai ter 2 vetores, A e B, que a gente vai passar como arquivo de texto, a gente vai ler os elementos desses vetores e vai produzir o vetor C, que vai ser o nosso vetor de saída. Vai gerar um arquivo de saída. Então, a gente vai ter essas informações e aí a gente vai ter alguns argumentos de entrada para passar. Então, o quinto argumento, ele vai identificar qual que é o tamanho desse vetor. Então, o segundo argumento, ele vai passar qual que é o arquivo do vetor A, o terceiro vai ser o caminho do arquivo do vetor B, e o quarto argumento vai ser o nome do arquivo para ser gerado para salvar o vetor C. E aí, o quinto vai ser o tamanho desse vetor. E aqui a gente vai estar declarando as variáveis e os ponteiros que a gente vai ter. Então, primeiro a gente vai fazer a alocação dinâmica dos vetores A, B e C. Então, dado o tamanho que a gente recebeu como parâmetro de entrada, a gente vai usar o malloc para fazer a alocação dinâmica desses vetores, que vão ser um vetor de double. Então, alocou esses vetores, aí a gente vai começar a fazer a leitura dos arquivos de entrada. Vamos ler o arquivo A e o arquivo B. Aqui passando o modo de leitura de read, somente para fazer a leitura. E o C a gente vai fazer a escrita. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar cada elemento do arquivo e salvar ele na memória, no vetor que a gente alocou aqui acima. Então, para fazer isso, a gente vai ter um loop de ir partindo do primeiro elemento até o tamanho total do vetor. E aí a gente vai usar a função fscanf para estar lendo o elemento do arquivo A, salvando aqui no vetor A, e ler o elemento do arquivo B, salvando no vetor B. Então, basicamente, a gente está lendo o arquivo e carregando os valores na memória. E aí, nesse momento, a gente já pode também calcular qual que é o resultado do vetor de C. Simplesmente vai ser a soma dos elementos de A e B. Só que para a gente conseguir visualizar um tempo sendo tomado, a gente tem essa função wasting time, que é só para ter um processamento mais árduo, né? Só para a gente demorar um pouco mais para fazer essa soma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar cada elemento para esse wasting time e a gente sempre vai considerar o valor absoluto do elemento. Então, a gente vai pegar o valor absoluto do elemento de A, passa no wasting time e vai somar com o elemento B, fazendo a mesma coisa. Pega o valor absoluto do elemento B e passa também por essa função de wasting time. E aí o resultado dessa soma vai ser armazenado no vetor C, que está na memória, e por fim a gente vai escrever no arquivo de saída, que é o alt-C. E por final a gente vai estar fechando os arquivos, tá? Os 3 arquivos, com fclose, e vai estar liberando espaço na memória. Então basicamente é essa a nossa aplicação, uma soma de vetor usando esse wasting time. E aqui para a gente ver o que faz esse wasting time aqui em cima, ele simplesmente vai fazer um loop aqui, utilizando esse valor do elemento como entrada. Então ele vai de 0 até o valor vezes n, e aí ele vai estar computando a raiz quadrada. Esse sqrt é a raiz quadrada. A gente vai estar computando essa raiz quadrada dessa interação e vai estar acumulando o valor no resultado. Então esse sqrt a gente não implementou ele vem da biblioteca math.h. Então, basicamente, é essa aplicação. E aí, para a gente gerar esses arquivos A e B, a gente tem um script aqui, esse gera.py, que ele vai servir para a gente gerar uns vetores aleatórios. Aqui eu coloquei para estar gerando aqui até 10 milhões de elementos desse vetor. Então, vamos rodar primeiro esse arquivo gera.py para gerar os nossos vetores de entrada. Então, aqui eu vou estar usando Python 3, gera.py, e vamos esperar aí gerar esses arquivos. Então, nossos arquivos foram gerados. A gente pode ver aqui, ó, o _d.in. Se a gente for abrir ele aqui tem muitas linhas, acho que vai travar. A gente pode ver, ó, que cada linha desse arquivo vai representar um elemento do vetor. Então, é um elemento de ponto flutuante, podendo ser valores positivos e negativos. Então, A e B eles vão ser esse arquivo com os elementos do vetor. A gente vai utilizar esses vetores para gerar o vetor C, que contém a soma dos elementos. Então, primeiro vamos compilar. Então, para compilar o nosso arquivo sequencial, vamos passar aqui o soma. Vamos aqui o -o para ele compilar. Vou salvar nesse binário soma.sec. E como a gente está usando a raiz quadrada, sqrt, a gente precisa colocar aqui que estamos utilizando a biblioteca math.h. Então, vai fazer isso.
Então, fazendo isso, a gente gerou lá o nosso arquivo rapidinho. E aí, vamos agora rodar a nossa aplicação. Damos sec e a gente vai ter 4 argumentos de entrada. Então, o primeiro argumento de entrada, que vai ser o segundo lá no nosso código, ele vai ser o nome do arquivo do vetor A, que é esse a_d.i. O segundo vai ser o vetor B. O terceiro vai ser o nome que a gente vai dar do arquivo do vetor C, chamar de C sec.out. E o quarto argumento vai ser o tamanho do vetor. Então, vou colocar aqui um tamanho de 10.000 elementos. Então, o que a nossa aplicação vai fazer? Ele vai ler 10.000 elementos dos arquivos A e B e vai fazer essa soma. Então, vamos rodar. E foi bem rapidinho, né? A gente nem viu nada. Então, deixa eu colocar esse time aqui na frente. Vamos colocar 1 milhão de elementos para ver quanto tempo isso vai demorar. Ó, então, aqui a gente teve um pouco mais de trabalho, demorando aqui em volta de 10,38 segundos para rodar essa soma com 1 milhão de elementos. Então, agora, né, que a gente rodou nossa aplicação, vamos ver como é que seria a implementação com processos. Então, aqui nesse arquivo, a gente vai ver como é que a gente vai fazer a divisão com processos. A gente vai ver primeiro como que a gente divide com 2 processos e depois como que a gente vai dividir para K processos, para N processos. Então, com o processo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter as importações relacionadas lá às chamadas do fork e a gente vai estar fazendo também a comunicação entre processos. Então, a gente vai estar utilizando aqui memória compartilhada. Então, repare que a gente tem aqui o shm.h e o IPC, conforme a gente viu nas aulas anteriores. A gente vai ter a nossa função wastingTime, que ela vai fazer a mesma coisa que na versão sequencial, e aqui é a nossa função main. Então, inicialmente, a gente vai ter aqui as declarações como a gente viu no programa sequencial e a gente vai ter também a chamada aqui, ó, como vão ser 2 processos, a gente vai criar esse vetor com 2 elementos do PID. E aí a gente vai ler os parâmetros da mesma forma como a gente viu na versão sequencial. Então, a gente vai começar alocando os valores A e B, que são os valores de entrada, vai aqui pegar os arquivos de leitura e aí a gente vai ler esses arquivos salvando no vetor A e B que foi alocado na memória, tá? Então aqui repare que a gente vai ter esse loop inicial que vai ser feito pelo processo pai. E aqui no processo pai ele já vai criar a região de memória compartilhada que vai ser o vetor C. Então o vetor C que vai ser gerado, ele vai ser uma memória compartilhada. Então a gente vai utilizar a chamada de sistema shm_get, passando aqui o tamanho relacionado ao parâmetro de entrada, e a gente já vai estar alocando já na memória o tamanho do vetor C. E aí depois que a gente fez ali a leitura, a gente vai começar com o pai fazendo a primeira chamada do processo. Então ele vai ter a execução do fork, armazenando aqui no primeiro elemento do vetor de PIDs, e isso aqui vai ser o primeiro filho. Então a gente vai ter a verificação normal, né? Se for menor que 0 teve erro, e aqui o que o filho vai executar, se não, aqui a gente vai ter o que o pai vai executar. Então, a ideia desse programa é que a gente vai ter 2 processos filhos e cada processo filho eles vão dividir a carga de trabalho. Como a soma vetorial só vai depender dos elementos I do vetor A e B, a gente consegue estar fazendo essa divisão. Então, o primeiro processo ele vai varrer a metade dos arquivos A e B para fazer essa soma. Então, aqui ó, a gente vai ter a anexação da memória compartilhada de C num processo filho que foi criado, usando aqui a chamada shm_et. Então, a gente associou ao espaço de endereçamento do filho, e aí a gente vai conseguir fazer o processamento, a soma da metade dos elementos. Então, o primeiro processo ele vai de 0 até o size sobre 2. Ele vai varrer até a metade dos elementos do vetor e vai fazer a soma normalmente, como a gente viu na versão sequencial. E aí, depois disso, ele vai desalocar, desanexar essa região de memória compartilhada de C. Aí, o pai, o que ele vai fazer? O pai ele vai criar o próximo filho, vai armazenar no segundo elemento do vetor de PID. E aí, o que o filho vai fazer? O filho ele vai pegar, então, da metade até o último elemento do vetor de A e B e vai fazer essa soma armazenando em C. Tá? E aí, da mesma forma, ele também vai anexar primeiro a região de memória de C e depois que ele termina a soma, ele vai desanexar utilizando aqui a chamada shmdt. E aí o pai ele vai estar esperando os filhos terminarem. Então ele vai ter aqui esse for somente para esperar 2 vezes, né? Ele esperar 2 processos terminarem.
E aí, depois que o elemento C foi atualizado na memória, ele simplesmente vai pegar esse elemento C e vai copiar para o arquivo de saída. Então aqui, ó, ele vai anexar a sua região de memória, vai anexar a região de C ao seu espaço de endereçamento, e aí ele vai abrir o arquivo de escrita, vai copiar todos os elementos de C nesse arquivo e vai fechar o arquivo e, por fim, ele vai estar matando, destruindo essa memória compartilhada de C. Então essa daqui é a versão com 2 processos. Então vamos botar para rodar para ver como é que funciona? Então aqui vamos colocar o soma.c. E aqui a gente vai passar o "-o", chamar de sum_proc. E vamos passar o lm, porque o isTime usa o sqrt, que é para fazer raiz quadrada. Então aqui normalmente deu aquele aviso de warning quando a gente usa a chamada de sistema do wait, mas isso não vai dificultar a nossa execução. Então agora a gente vai estar executando o nosso programa. Então aqui a gente vai ter o sum_proc, e aqui eu passei aqui alguns elementos. Vou botar aqui 1 milhão de elementos e vamos ver quanto tempo vai demorar isso aqui. Demorou 9 segundos e foi bem similar à versão sequencial, foi só um pouquinho melhor. E aqui, para a gente visualizar melhor, a gente pode estar visualizando aqui com o System Monitor. Então, vou colocar para executar aqui e a gente vai acompanhar como é que foi a execução dessas threads, desses processos, na verdade. Ó, então, aqui, ó, no momento, a gente vê aqui que dois CPUs subiram aqui o seu tempo de utilização, né? E aqui ele já desceu. Então a gente percebe que 2 CPUs elas são alocadas, tem 2 processos executando ao mesmo tempo. Vamos estar colocando mais elementos para a gente conseguir visualizar isso. Então vamos colocar aqui, 4 milhões e vamos olhar aqui o que vai acontecer. Então com 4 milhões a gente vê que, ó, 2 processos estão alocados. A CPU 4 está 100% e a CPU 2 está 100%. Temos 2 processos que estão a todo momento lá fazendo esse processamento em paralelo da soma vetorial da metade dos vetores. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar com 4 milhões. Então finalizou aí, demorou um pouquinho e aí a gente viu aqui que demorou 38 segundos. Então essa é a versão com 2 processos. Como eu tenho mais core disponível, eu poderia ter mais processos para fazer essa soma vetorial. Então agora a gente vai ver como seria a inclusão de processos de forma genérica. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter os mesmos cabeçalhos, como no exemplo anterior, e a gente vai mudar só na hora da divisão de tarefas. Então agora a gente vai estar passando um 5º argumento de entrada, que ele vai ser o número de processos que a gente vai querer criar para executar essa nossa soma. A gente vai armazenar aqui na variável np. E aí depois disso a gente vai fazer a leitura do arquivo, copiar para a memória, no vetor A e B normalmente. Vamos fazer a criação da memória compartilhada, armazenar aqui o identificador dela no CID-C. E aí o pai ele vai ter um laço que ele vai estar criando um processo a cada interação. Então o J ele vai ser o controle para saber quantos processos vão ser criados, vai até o NP. E aí em cada interação desse laço, o pai ele vai dar um fork. E aí o filho ele vai estar pegando a sua porção correspondente ao seu ID. Então repare que a gente vai estar utilizando o J como se fosse o ID do processo. E a gente vai saber qual que vai ser os elementos, o intervalo dos elementos que cada processo vai pegar dessa matriz. Então a gente vai estar dividindo o tamanho dos elementos por NP, que é o total de processos, e cada um vai pegar esses trecho correspondente ao seu identificador do processo. A gente vai ter a verificação se deu erro, e aí se o PID for igual a 0, a gente vai ter o código dos processos filhos. Então ele vai começar anexando o espaço de endereçamento de C, e aí agora ele vai fazer um laço, pegando qual que é o seu trecho correspondente do vetor, e vai fazer essa soma. Então repare que aqui a gente vai ter essa fórmula genérica para saber os intervalos. Então, cada processo ele vai processar uma quantidade igual de elementos. A quantidade de elementos que cada um vai fazer vai ser o size sobre a quantidade de processos. Então, o size sobre o NP, ele diz a quantos elementos você vai processar. E aí, aqui, multiplicando pelo identificador, ele vai informar qual que seria o primeiro índice desse elemento. Então, repare aqui, ó, que ele vai pegar primeiro multiplicando com J, e ele vai até a porção do próximo processo.
Então, ele vai pegar aqui o elemento, multiplicar pelo índice mais um j mais 1. Então, dessa forma, a gente está fazendo que cada processo ele vai pegar uma pequena porção desse vetor. E aqui a gente tem um exemplo mostrando isso. Então, aqui só para a gente ver um chinês, né? Se a gente tiver um total de 100 elementos no nosso vetor, e se a gente tiver um total de 10 processos, então quantos elementos cada processo vai executar a soma? Ele vai executar o valor de size sobre NP, que no caso aqui vai ser 10 elementos. Então, tendo 10 processos, cada processo vai conseguir somar 10 elementos do total de 100 elementos que a gente tem no nosso vetor. Então, essa é a lógica. E aí, qual vai ser a porção dos elementos do processo com a de 0? Ele vai ser de 0 até 10. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando essa fórmula. Então, esse size sobre NP vai ser 10 vezes o índice do processo 0, que é 0. Então, vai começar de 0 até aqui o size sobre NP, que é 10 vezes o j mais 1, que nesse caso vai ser 0 mais 1. Vai ser 10 vezes 1, que vai ser até 10. Então, repare, né, que o P0, então, ele vai varrer os elementos de 0 até menor que 10, ou seja, de 0 até 9. Então, o for dele vai ser dessa forma. O processo 1 ele já vai de 10 até 20. O processo 2 ele já vai de 20 até 30. O 3 de 30 até 40 e assim sucessivamente. Até que o processo 10, que é o P9, ele vai de 90 até 100. E aí todos os elementos vão ter sido processados, dos elementos do índice 0 até 99. Então é isso que esse programa genérico está fazendo para cada processo. E aí, o que o pai agora vai fazer, né? Depois que cada processo ele finaliza a execução do seu intervalo de elementos, ele vai desanexar a região de memória. E aí, por fim, o processo pai ele vai esperar todos os filhos, tá? E depois disso, ele vai fazer a cópia dos valores armazenados em vetor C para o arquivo de saída de C. E aí, no final, ele vai matar o processo e vai liberar as variáveis que foram alocadas. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai compilar esse programa. Então, a gente vai salvar no sunproc-gen e aí vamos ver aqui o que vai acontecer. Rodou normalmente e agora vamos ver como é que é a chamada desse programinha. Então, aqui a gente vai ter essa chamada. Aqui eu já estou passando 4 milhões e aqui o último parâmetro eu vou passar a quantidade de processos. Então, aqui eu vou começar já passando 8 processos para a gente ver o que vai acontecer. Então, se a gente for lá no System Monitor, a gente vai ver agora, ó, vamos ver aqui ó, que a curva que aumentou. Ó. Todos os processos, todas as CPUs estão sendo alocadas 100%. Porque a gente tem 8 processos rodando simultaneamente para fazer essa soma. E ele já terminou, rodou bem rapidinho. Né? Tomou aqui no total de 17 segundos. Você já vê que foi bem melhor do que a versão com 2 processos, que foi 38 segundos. Né? A gente já viu um ganho aí fazendo isso. E aí a gente consegue utilizar qualquer quantidade aqui. Deixa eu botar 4 processos. A gente for olhar aqui, ó, 4 processos, como é que roda. Ó, então a gente já vê aqui que algumas nem subiram, né? Os outros 4 ficaram alocados para rodar as tarefas dos outros programas do sistema operacional. E aí finalizou aqui rapidinho. Então rodou aqui em 16 segundos, não foi muito diferente para essa aplicação. Então agora, depois que a gente viu as implementações do processo, agora a gente vai ver como seria utilizando threads. Então, na versão de threads, a gente vai começar importando a biblioteca do pthreads, né, o cabeçalho pthread.h, e aí a gente vai ter uma soma para fazer a soma vetorial que a gente vai estar definindo aqui em cima, e ela vai estar seguindo as restrições da biblioteca pthread, da função pthread create. Então, o retorno da função vai ser um ponteiro de void, e os argumentos de entrada também vai ser um ponteiro de void, seguindo o que o pthread create pede. E aí, como a gente vai estar passando agora vários argumentos de entrada para essa função, para fazer esse soma-vet, a gente vai precisar passar o vetor A, o vetor B e qual que é o vetor que a gente vai salvar e a quantidade de elementos. Então, como são vários elementos que a gente vai passar por parâmetro, e aqui o pthread create ele prevê que você só pode ter um argumento de entrada, a forma que a gente tem para contornar isso é criando uma struct no C. Então, a gente vai criar uma struct que já vai empacotar todos esses parâmetros de entrada que a gente quer passar para a função que vai rodar numa thread. Então, a gente vai estar chamando esses argumentos de callargs. A gente vai criar uma struct de callargs
E aí essa struct, ela vai ter quais campos, né? A gente vai ter os campos do A, B e C, que cada thread vai precisar para calcular a sua porção do código, e vai ter aqui também o tamanho, e esse T aqui ele vai ser o ID da thread, que a gente vai estar utilizando para determinar qual que é o trecho do elemento que cada thread vai estar lendo. Assim como a gente fez com a implementação genérica utilizando processos. Aí aqui na nossa função main a gente vai estar inicializando os valores, então aqui a gente está inicializando tudo, né? A gente vai ter, nesse exemplo, somente 2 threads, então vamos estar criando aqui um vetor de TID para armazenar os identificadores das 2 threads. Aqui a gente vai estar utilizando também esse tipo de atributo, que é o segundo parâmetro da função do pthread create. A gente não vai estar fazendo nada, só vai estar criando os vetores, né, os elementos desse atributo, só para vocês verem como é que funcionam. E depois a gente vai criar os 2 argumentos de entrada para cada thread. Então aqui vai ser um vetor também de 2 elementos para cada um. E aí vai ter nossos arquivos de leitura e de escrita. E vamos começar a ler os parâmetros pela linha de comando. Então ler aqui é o size, vamos estar alocando espaço. Vamos estar já abrindo um arquivo de leitura, pega o arquivo de leitura, já copia lá para a memória, nas variáveis AIB, já fecha o arquivo, e aí aqui a gente vai começar então o nosso laço principal para estar criando essas threads que vão fazer o processamento. Então, como a gente só vai ter 2 threads, a gente vai dividir pela metade, só para a gente facilitar o entendimento. Então, a gente vai ter aqui um laço, né, de 0 até 1, e aí, primeiramente, como a gente vai estar fazendo uma chamada de função, a gente precisa ajustar os argumentos de entradas que vão ser enviados para essa função. Então, aqui, cada thread, ele vai ajustar o seu argumento de entrada, que aqui é o myArg. Então, a gente vai estar copiando a referência dos vetores A, B e C para cada argumento de entrada. Vamos passar aqui qual que é o tamanho. E esse T ele vai ser o identificador lógico da thread. Então, a primeira thread vai ser 0, a segunda vai ter o valor 1, tá? Depois disso, a gente pode aqui inicializar, se a gente quisesse passar algum parâmetro específico, tá? Então, aqui a gente inicializa o atributo, e aí a gente, em vez de passar no segundo parâmetro, a gente vai passar o atributo que foi inicializado. Isso aqui seria uma outra forma da gente estar especificando esse segundo argumento. A gente poderia usar null, como a gente fez no exemplo anterior. Então aqui, repare que a gente vai estar criando as threads, vamos estar salvando lá no nosso vetor de TIDs, tá? Vamos chamar aqui o SOMAVET, ele já está no tipo correto, então a gente não precisou converter. E vamos passar o myArgs, que é os argumentos de entradas do SOMAVET. E aí, depois disso, o que o Pai vai fazer? Ele vai chamar todas as threads e ele vai precisar esperar elas acabarem. E aí ele vai fazer um outro for, dando pthread join em cada uma das threads. E no final, ele vai abrir o arquivo de escrita e vai copiar o que foi somado e armazenado no vetor C para o arquivo de saída. Tá? E aqui a gente vai ter a função wasteTime e vamos ver agora o que cada thread vai fazer. Então, repare no código como ficou bem compacto. A gente vai, primeiramente, vai estar convertendo para o tipo correto os argumentos de entrada. Então, repare que o argumento de entrada ele é um void, só que a gente passou a struct callArgs. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa conversão explícita no C. Então, a gente faz essa conversão salvando aqui no vetor M, e aí a gente vai fazer o mesmo for que a gente viu no loop genérico, só que a gente sabe que só tem 2 threads, então a gente vai ter que cada thread vai começar aqui do seu espaço, tá? Então, repare que a gente vai pegar o tamanho sobre 2, a quantidade de elementos, multiplicar pelo T, que é o identificador da thread. Então, a thread 0 vai de 0 até size sobre 2, e a thread 1 vai de size sobre 2 até size, né? 2 vezes size sobre 2, que é size. E aí vai fazer o cálculo salvando em C, e a gente vai ter terminado a execução do nosso programa. Então, repare aqui que a gente vai ter esse vetor C, que ele é o vetor compartilhado. Ele foi criado aqui na função main e foi passado por referência para essas threads. Então, a gente não precisou estar criando uma memória compartilhada, nem usar nenhuma outra chamada de sistema para fazer esse compartilhamento de dados. A gente tem essa facilidade quando utilizamos threads. E esse vetor C, ele poderia também ser uma variável global. Se o C fosse global, a gente não precisaria passar ele como parâmetro nessa struct que a gente criou. Então, vamos colocar agora para rodar, para ver como é que é o funcionamento desse nosso programa. Então, vamos dar o GCC aqui, pt.c, e passa aqui no final, vamos estar armazenando no binário SunThread, passando aqui o "-l pthread". Então, fazendo isso, rodou normalmente. E a gente agora vai chamar o nosso arquivo
nosso arquivo binário. Então aqui a gente vai passar os nossos arquivos como a gente viu anteriormente, passando agora 4 milhões de elementos. Então lembrando que vai ser 2 threads utilizadas para processar. Então a gente já vê aqui no System Monitor que dois CPUs vão estar alocados aqui, ó. Aqui é a CPU 6 e a CPU 3. Elas estão 100% rodando essas 2 threads em paralelo. Então finalizou aí a execução, demorou um pouquinho. A gente já vê que demorou 37 segundos e foi próximo à versão sequencial. Com 8 processos foi mais rápido, demorando 16 segundos. Então a gente viu aí um exemplo de como é mais fácil a gente utilizar threads para programar. Para finalizar, eu vou estar deixando para vocês fazerem uma versão genérica dessa soma vetorial com threads, para que a gente consiga passar a quantidade de threads também pelo argumento de entrada, como a gente viu na versão de processo genérica. Então, pessoal, vou finalizando por aqui. Até a próxima aula. Até lá!